Você é fã de Dragon Ball e está em busca do jogo perfeito? Será que Dragon Ball Kakarot é o melhor jogo da franquia? Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo aqui irei compartilhar a minha experiência com Dragon Ball Kakarot. Quando Dragon Ball Kakarot chegou, ele surpreendeu muita gente, tanto pela sua proposta diferente quanto pela sua qualidade. O jogo foi desenvolvido pela grandiosíssima CyberConnect e publicado pela Bandai em 16 de janeiro de 2020 e foi lançado para PlayStation, Xbox, PC e Switch. Dragon Ball Kakarot possui um modo história muito completo, que adapta desde o começo do Z até o arco do Majin Buu. E quando eu digo que ele é completo, é porque ele realmente é. O que a CyberConnect conseguiu fazer com esse jogo foi incrível, trazendo toda a história de Dragon Ball em um mundo riquíssimo e com uma qualidade bem acima da média. A jogabilidade de Dragon Ball Kakarot, ela é muito boa, tanto na parte de exploração quanto no combate, que é extremamente divertido e dinâmico. A CyberConnect merece meus parabéns, é que ele conseguiu pegar conceitos da jogabilidade de Naruto Storm e Dragon Ball Xenoverse e juntar em um jogo só e fazer isso de forma muito competente. A falta de variedade em missões foi algo que me incomodou bastante. O jogo possui sim missões secundárias até legais, mas todas acabam se resolvendo em encontrar algum item ou em algum combate, exceto em algumas missões que eles realmente aproveitaram elementos aqui de Dragon Ball. Nós temos as missões dos robôs, né, dos robôs saltitantes, que são bem legais, são bem interessantes de fazer, e também temos as missões de carro, né, quando o Goku vai tirar carta. É bacana, mas uma coisa que me incomodou é a questão da velocidade. Eu sinto que o carro, ele é muito mais lento do que nós. Nossa senhora, poderia ter sido uma das partes do jogo bem interessante. Acho que faltou trabalhar um pouquinho mais nessas missões. Quem sabe em uma sequência aí, torne melhor. O jogo até possui missões diferentes, mas chega uma hora que elas se repetem muito. Acho que eles perderam a oportunidade de colocar coisas diferenciadas no jogo. Nossa, poderia ter um minigame de corrida com a nuvem voadora. Algumas coisas do próprio elemento de Dragon Ball que seria muito interessante de se fazer. Não ter ganhado uma dublagem é onde mora um dos maiores problemas de Dragon Ball Kakarot. Foi uma oportunidade realmente jogada no lixo, cara, de verdade. Porque Dragon Ball é uma franquia muito famosa e a Bandai, ela perdeu a oportunidade de dublar esse jogo e aumentar ainda mais as vendas e fazer ele se tornar ainda mais icônico. Eu acho isso daí muito estranho porque a empresa, ela realmente não segue um padrão. Alguns jogos são dublados, outros não. Igual nós tivemos agora Naruto Storm Connections, que veio com dublagem, e nós achando que Sparking Zero viria com dublagem, também não vai vir. Então, assim, eu só comprei Naruto Storm Connections porque ele era dublado, né? E porque ele tinha uma história original, mas pra quem assistiu minha review lá sabe da minha opinião sobre o game, né? A bomba. Tive um feedback pra Bandai Brasil. Eu acho que vocês devem se atentar mais no quesito dublagem, porque realmente anime é um negócio que o povo gosta de ver dublado, né? Já começa por aí. E a dublagem, ela é essencial pra deixar você mais imersivo ainda, principalmente em jogos. A gente paga caro nos jogos, cara. O mínimo que tem que vir é no nosso idioma. É o mínimo. O jogo ter conteúdo extra depois do lançamento, isso é muito bom. Mas é uma sacanagem o preço que é cobrado. Eu peguei a do Freeza e do Trunks do futuro e falo pra vocês que o preço foi bem salgadinho, cara. E o Season Pass desse jogo, o preço é praticamente o novo jogo, o que fica muito complicado, né? Eu acho que eles deveriam reduzir, sei lá, um Season Pass, sei lá, ser 50 pontos, 60 no máximo. Agora vem a 150, velho. Meu Deus, muito caro mesmo. Eu aconselho vocês a esperar uma promoção pra pegar essas DLCs, inclusive. E falando em conselho, eu aconselho demais você deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar, e se você é novo, se inscreva. Assim você estará ajudando esse canal aqui a crescer cada vez mais, aumentar a frequência e, né, a gente melhorar a qualidade por aqui, tá bom? Muito obrigado, hein? Vai lá, se inscreve e deixa esse like supimpeira. O mundo aberto de Dragon Ball Kakarot é fantástico. A CyberConnect conseguiu dar vida para esse universo e instiga muito você a explorar esse mundo de Dragon Ball. Foi muito bacana, como fã de Dragon Ball, visitar a casa do Goku, né? Olhar lá por dentro dos seus maiores detalhes. Entrar na corporação Cápsula foi supimpeira, cara. E uma coisa que vale ressaltar, que quando você está voando, né, as coisas parecem que estão muito pequenas. E, por exemplo, quando você pousa em um prédio, você vê que ele realmente é muito grande.
você é pequeno, foi um detalhe que eu achei bacana demais. A jogabilidade refinada é um ponto fortíssimo desse título. A CyberConnect sabe fazer jogos bons. É só a galera ter um tempo bom para desenvolver o jogo. As cutscenes têm uma qualidade acima da média. Pra quem já jogou Naruto Ultimate Ninja Storm 3, sabe que a CyberConnect consegue fazer boas cutscenes. E aqui em Dragon Ball Kakarot não é diferente. Vale ressaltar aqui a cutscene do Vegeta versus o Kid Buu, que foi animal. E tá aí mais um motivo para esse jogo ter ganhado dublagem. Por que, Bandai? Uma das coisas que me surpreendeu é como eles acrescentaram diálogos e deram espaço para personagens se desenvolverem. Uma dessas que eu achei bem bacana deles terem explorado melhor no jogo foi a personalidade cachorro louco do Yantia e também ter desenvolvido melhor a relação do número 16 com o Gohan. Aí quando chega aquela cena lá do céu, ela tem um impacto maior ainda de quando você lê o mangá ou assiste o anime. Apesar do Goku ser o protagonista da história, não jogamos só com ele e nem evoluímos só ele. Os outros guerreiros Z estão presentes e podemos jogar com eles. E com isso, temos um dos pontos mais fortes do jogo, que é sua árvore de habilidades, que é um ponto extremamente forte. Ela colabora para deixar a jogabilidade ainda mais dinâmica e te instiga a você fazer missões secundárias para poder evoluir seu personagem. A customização de técnicas, por exemplo, funciona muito bem aqui. Uma coisa que curti é que para alcançarmos novas habilidades, precisamos fazer treinamentos, que são combates, e isso torna a progressão muito mais divertida. Você consegue montar variadas builds e consegue desbloquear muitos ataques. Sério, cara, eu acho que esse é o jogo de Dragon Ball que mais tem variedades de ataques. Eu acho que ele dá uma briga boa com Dragon Ball Xenoverse. De verdade, tem muitas técnicas aqui. A dificuldade ela é muito boa e é muito legal como o jogo faz você querer evoluir para conseguir dar conta dos desafios. Quando eu peguei a DLC do Bills e do Freeza Dourado, por exemplo, meus personagens não estavam em um nível muito bom. Então eu tomei uma sova dos dois e tive que fazer mais algumas missões para dar aquela evoluída, aumentar o meu nível, para assim conseguir ter uma luta mais equilibrada com esses personagens. Outro detalhe aqui que é bem interessante do jogo é que em cada arco que você tá, cada saga, os inimigos, né, os minions, né, vamos falar assim, eles são relativos à saga que você está. Por exemplo, se você está na saga Saiyajin, o que vai aparecer vai ser Cybermans. Se você tá na saga Android, vai ser robôs. E se você tá na saga Buu, vão aparecer aqueles minions do Babidi. E isso é muito interessante, eu gostei muito desses detalhes, inclusive. Dragon Ball Kakarot acertou em cheio em sua trilha sonora, trazendo trilhas sonoras clássicas do anime e ajudando ainda mais na qualidade desse jogo. As trilhas sonoras são usadas no momento certo e, cara, dá uma certa nostalgia você escutar aquelas trilhas do anime também, que eles remasterizaram aqui e, nossa, ficaram incríveis, sério mesmo. Outra coisa que vale ressaltar é pela qualidade sonora do jogo. O jogo ele possui um trabalho sonoro muito bem feito, muito bem elaborado, né? Desde os efeitos dos ataques, o efeito de teletransporte. Eu acho que áudio, cara, é uma coisa também que ela ajuda a contar a história. Você ter o áudio do ambiente, ele é muito importante. Quando você tá naquelas planícies, por exemplo, e começa a ventar, você tem um áudio mais aberto, você escuta mais o vento. É detalhe, mas eu acho que vale ressaltar isso daqui. Dragon Ball Kakarot foi um acerto gigantesco da Bandai. É o terceiro jogo diferentão de Dragon Ball que fica bom. Apesar de contar a mesma história que conhecemos, o jogo consegue acertar em sua jogabilidade, progressão e aventura. E o que eu acho mais incrível é sua variedade no combate e como ele é extremamente customizável. Acho que suas DLCs merecem vídeos à parte, pelo menos para cada passe de batalha. Em relação a CyberConnect, ela conseguiu explorar um novo tipo de jogo dinâmico e intuitivo. Eu espero que o One Piece possa ter um jogo feito por ela nesses moldes aqui, que casaria muito bem. Aproveitando nossa queridíssima Bandai, vou deixar aqui a playlist da minha série de análise da franquia Naruto Storm e também o vídeo da sequência de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que já saiu e faz tempo.